noite, o pessoal que está entrando. É, essa live é para a gente conversar sobre reencarnação, tirar dúvidas sobre a reencarnação, né? A visão espírita, a visão científica, a visão bíblica. Nós temos aí o professor Cláudio aí que está conosco, ele é terapeuta de vidas passadas, é espírita há muitas encarnações, muitas não, né? O espiritismo é uma filosofia nova, né? Mas aí tem uma pergunta aqui, ó. Cláudio, vou mandar a primeira pergunta, tá bom? Vamos lá, nós dois. Pergunta do Alex. Não, mas essa é sua área. Pergunta do Alex. Reencarnação e TVP, como tratamento? Como se dá? A TVP é uma terapia de vidas passadas, né? Ela está vinculada diretamente à vida passada e ela, quando feita de maneira consciente por profissionais, digamos assim, bastante responsáveis, ela acaba também por ser uma das provas da reencarnação. Se você consegue resgatar o passado, muitas vezes comprovado, que você está analisando, auscultando o passado de uma pessoa que não é do presente vida, automaticamente é uma prova da reencarnação, apesar de a TVP não ter essa função. Há uma diferença entre TVP e regressão de vida passada, regressão de memória. Regressão de memória é a ferramenta em que você utiliza através de um estado alterado de consciência para que você possa acessar informações que possam tratar terapeuticamente o estado emocional, físico, até espiritual de uma dada criatura. A TVP é essa regressão utilizada como recurso terapêutico. É diferente, tá? Mas ela, no seu avançar, na continuidade do seu trabalho, ela acaba sendo uma das ferramentas que acaba comprovando que a reencarnação verdadeiramente existe. Existem os porões do inconsciente, como dizia Jung, existe a possibilidade de alcançar os arquétipos da psicologia analítica, em vez de analisar a vida passada? Sim, existe a possibilidade, como a psicanálise analisa, das chamadas personalidades físicas, às vezes confundir isso com uma personalidade passada? Sim. Por isso que essa TVP tem que ser feita por um profissional que conheça, que entenda profundamente do assunto, para que ele possa nortear e, ao mesmo tempo, estabelecer o recorte necessário, o que é realmente memória da pessoa ou o que é realmente experiência de vida passada. Tá bom. Nós temos uma pergunta aqui que não tem, foi a Adriana que fez. A princípio não tem. A Adriana, ela relata aqui, Cláudio, mas vale a pena responder. Ela relata aqui que o irmão dela foi baleado, ficou 9 dias na UTI e faleceu, né? Aí alguns falaram, alguns falaram, alguns falam para ela orar, tal, por esse irmão. Ela tem dúvida de como estaria. Então, como está a pessoa após a desencarnação dela, após a morte dela? Fala aí, Cláudio, alguma coisa. Uma pergunta bastante genérica, né? Como está? A doutrina espírita ela nos ensina que o desencarne, a morte que não existe, ela é produto da vida. Então, se a pessoa viveu uma vida moralizada, uma vida ética, uma vida tranquila, de dedicação e amor ao próximo, ela com certeza tem todo o amparo da espiritualidade maior. Se a pessoa, pelo contrário, teve uma vida desregrada, foi como um suicídio direto, ou teve uma série de dificuldades, ela também vai acabar levando o plano espiritual esse produto do que ela é mesmo. Mas é claro que a doutrina espírita nos ensina que através da prece, das irradiações, do pensamento de bondade, nós podemos alcançar esse companheiro. Nós temos um caso clássico, que é o livro de Patrícia, que é muito conhecido, não só no meio espírita, como também no meio não espírita, que é Violetas na Janela, e tem um caso muito sugênito, que ela estava no plano espiritual, e lá ela tinha uma moradia nesse plano espiritual, e ela, todos os dias, quando acordava, ela tinha violetas na janela. E no decorrer da obra, ela narra que a mãe todos os dias orava e oferecia flores, como se fosse violeta, que era o que ela mais gostava. Uma menina de 19 anos, era da mocidade espírita, tinha um conhecimento espírita razoável, né, de um jovem de 19 anos, e ela acordava, aquela violeta estava lá. Quais eram aquelas violetas?
era as violetas que a mãe oferecia através do pensamento. Ela se materializava no plano astral onde a filha estava. Agora, imagina que a pessoa que está desesperada, meu Deus, o que está levando para aquela criatura? Então, o nosso pensamento ele é importantíssimo no trabalho de recuperação, no trabalho de ajuda a esses companheiros também. O momento que ele se encontra, muitas vezes nós poderíamos saber através da psicografia, através dos sonhos, porque são um encontro constante que nós temos com os nossos afetos, às vezes até com os desafetos também. Pode-se, de repente, saber, através de uma reunião mediúnica, mas dentro da doutrina espírita, a gente sempre procura fazer com que esses processos sejam o mais natural possível, evitando essa busca desenfreada por informações que podem, muitas vezes, ocasionar o equívoco da pessoa. Nós temos aquele livro Entre a Terra e o Céu, que a menina estava com a filha muito doente, ela procurava médico, vários médicos, e não conseguia diagnosticar o que estava com aquela dificuldade. Até que ela foi procurar algumas orientações espirituais, não era espírita, e foi sabido que era uma influência espiritual. E ela então começou a orar para a mãe dela, a avó da menina, para que protegesse, porque a avó era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito caridosa, e ela começou a orar. Só que no plano espiritual, a espiritualidade pegou aquela prece e foi atender. Só que aconteceu o quê? Quem estava espiritualmente obsidiando a menininha era a própria avó para quem ela estava fazendo a prece. Ela estava pedindo a prece uma proteção, quando, na verdade, a quem ela estava pedindo a proteção era quem estava obsidiando a criança. Aí aconteceu um processo que a espiritualidade chama de prece refratária, porque uma prece de coração ela nunca deixa de ser atendida. Então a gente observa nesse caso como que é complicado. Aquele parente que a gente pensa que está em boa situação pode estar em má situação. Aquele que a gente pode pensar que de repente está em má situação, como Dimas, por exemplo, do Obreiro da Vida Eterna, ele estava em boa condição espiritual. Então, nada melhor do que uma prece sentida de coração pelos nossos afetos, acima de tudo. Tá, Adriana, então olha só, no final agora o Cláudio respondeu sua outra questão, porque disseram para ela que o irmão dela estava perdido. Então, assim, disseram para você com base em quê? É especulação? Então, o que o Cláudio falou agora no começo, no finalzinho, caiu como uma luva. Prece pelo seu irmão, prece diária pelo seu irmão, porque ele vai receber essas boas vibrações que você vai emitir para ele. Não só você, mas a sua família, né? Temos outra pergunta aqui, Cláudio. Eu vou te passar. Estão chegando as perguntas. É possível saber qual o meu resgate nessa vida? Quem perguntou foi a. Aqui está Rebusque, 8103. É possível saber qual o meu resgate nesta vida? É possível e é muito claro. Se a gente tiver um trabalho de meditação, de relaxamento ou de acuidade, de observação da nossa vida, nós vamos perceber quais são os nossos resgates. Por exemplo, a minha vida inteira eu passei por processos de constrangimento, de humilhação. Provavelmente o meu resgate é dentro da área do orgulho, para eu poder pisar essa minha prepotência, esse meu orgulho, essa minha jactância, e eu provavelmente, com uma pessoa muito orgulhosa, estou passando por provação naquela parte. É aquela pessoa que sempre tentou de tudo, sempre foi honesta, sempre foi trabalhadora, mas sempre teve dificuldades com o desemprego a vida inteira. Então, você pode perceber que o seu resgate está naquela área. Você descobriu o seu resgate é uma coisa. Agora, você se sujeitar ao resgate, aí é outra coisa. Ah, então eu vou ficar desempregado a vida inteira, então eu vou me deixar de ser humilhado. Não. Você tem que aprender com aquilo, crescer com aquela aprovação e procurar evadir-se, aprimorar-se. Esse é o ponto principal da criatura humana. Mas, comumente, se você tiver um pouco mais de acuidade mental, comportamental, observar quais são as coisas que mais te acicatam, quais são as coisas que você é mais atingido, você vai perceber, de maneira talvez não muito difícil, essa problemática que te assola. Tá? Nós temos aqui o Wagner perguntando qual centro espírita que vocês são. Então, Wagner, eu estou em Niterói, frequento a União das Mocidades Espíritas de Niterói, a UMEN. O Cláudio, ele está em Itajaí, né, Cláudio? Itajaí, Santa Catarina. Eu frequento, trabalho em duas casas espíritas. Sou diretor de doutrina do Centro Espírita Paz e Harmonia. E também sou tarefeiro no trabalho de cura espiritual no Centro Espírita Luz do Amanhã, que é aqui em Itapema.
duas casas espíritas. Tem mais uma pergunta aqui, Cláudio. É, a Cacá Milquides, eu acho, se eu não me engano. É porque a letrinha pequena, gente, eu sou meio cegueta. Eu tenho uma filha adotiva, a mãe dela é falecida, morreu de parto. Às vezes sinto a presença dela. Eu não a conheci. Isso é possível, Cláudio? Repete, fazer um favor? Ela tem uma filha adotiva, tá? A mãe dessa criança faleceu. Só que a companheira aqui diz que sente a presença dessa mãezinha. Isso é possível? É possível. Ah, não quer dizer que está fazendo algum mal, pelo contrário. Trabalho de adoção, tem um livro da Vera Marizek, a autoria espiritual é do Antônio Carlos, chamado Adoção, um livro espetacular, maravilhoso, que fala do trabalho de adoção como que é algo importantíssimo. Que o filho que é adotado, ele é adotado, são chamados filhos do coração. A gente lembra daquela conversa entre Maria de Magdala e o Cristo, quando ela chega para o Cristo e fala que ela não poderia ter filho. E Jesus pergunta para ela, lá no livro do Humberto de Campos, Boa Nova, o que seria melhor, os filhos do teu ventre ou os filhos do teu coração? Então, na verdade, aquele companheiro, se porventura estiver junto a você, ela vai, de repente, até agradecer a oportunidade que você está tendo de adotar essa criança. O teu trabalho, a tua dedicação, o teu amor a essa criança vai comover. De repente, vocês podem, tem que se fazer uma análise, uma anamnese, quando a gente faz um trabalho de terapia com as pessoas, a gente pega uma série de informações e consegue tabular um conhecimento mais profundo, faz até captação áurica, para a gente poder fazer a leitura áurica da pessoa, para poder entender e desvendar algumas coisas que até a pessoa muitas vezes não sabe. Mas muitas vezes pode acontecer dessa companheira, ou seja, a mãe dessa criatura, ter algum compromisso no passado, de outras vidas com você. E o resgate seu ser justamente através daquele rebento dela. Aconteceu com o Divaldo, com aquele obsessor que o perseguia durante 40 anos. E tudo que ele fazia não tocava aquele obsessor, até que a mãe dele, na encarnação, ela reencarna e o Divaldo adota a mãe dele. E de repente ele se vê vencido. Falou, como é que eu posso atacar uma pessoa que adotou aquela que foi a minha mãe na outra encarnação e que a ama desse jeito? Então o Essa cena é amor. linda. Ah, Essa cena é linda. Essa cena no filme é linda. um fato, né? Durante 40 anos. Então, o que cura verdadeiramente é o amor. Então, acredito que esse ato seu da adoção pode estar, de repente, eu não posso afirmar aqui, porque falei sem ter mais informações, mas de repente está sendo o final, o desfecho de um processo entre vocês. Vamos lá. A Cacá já foi respondida. A Rebusque está agradecendo. O Wagner está. A Adriana está falando que é de Joinville. O Wagner é de São Paulo. Aí tem uma pergunta aqui, da Rebusque de novo. Estou há pouco tempo. Cláudio, não sei se você pode indicar isso. Estou há pouco tempo em Joinville. Teria algum centro espírita para me indicar? A gente costuma orientar, isso serve para você, como para qualquer outra pessoa no território nacional. Uma orientação que a gente acha muito justa é você ligar para a federativa do seu estado. Então, aqui tem a FEEC, por exemplo. A FEEC, que é a Federação Espírita de Santa Catarina, aqui nós temos na nossa casa o senhor Roberto, ele é vice-presidente da FEEC e alguns tarefeiros da nossa casa são diretores e secretários da Federação Espírita do Estado de Santa Catarina. Então você liga para lá, porque eles vão te dar Você vai falar do seu endereço, eu moro na cidade tal, minha rua é tal. Então eles vão te dar uma lista de centros que são próximas à sua casa, inclusive eles têm até os dias de reunião. Então você vai ter até o dia de reunião. Nesse caso de pandemia, eles têm até informação das casas que estão fechadas, casas que estão abertas. Então o ideal é ligar para lá. Por quê? As casas que estão filiadas já tem todo um questionário, então é uma casa, em tese, uma casa doutrinariamente correta, porque a gente, de repente, numa casa, a gente tem alguns dissabores. Então, o ideal, pega aí o telefone na internet, que eu não tenho de cabeça, eu tenho na agenda do telefone, mas tá conectado agora, né? Você pega, bota a FEC, Federação Espírita do Estado de Santa Catarina,
Aí liga para eles e fala, olha, eu moro na rua tal, na cidade tal, em Joinville. Aí eles vão te dar uma listagem de várias casas espíritas próximas onde você mora. Tá bom, vamos lá. Tem outra aqui, deixa eu ver. Ah, essa pergunta aqui do Wagner aqui é interessante, mas deixa eu ver, ó. A Adriana Severino, agradece. Adriana, valeu por estar indicando aí a live. Cláudio, fala aí o seu TikTok. Professor Cláudio. Professor Cláudio. Tá. E, A Cacá está agradecendo pela explicação, adorei. A Renata. Tem uma Renata aqui perguntando. Ah, não, desculpa, Renata, eu já volto, já chego em você. O Wagner está perguntando, Cláudio, sucinto, tá? Porque tá bombando aqui. Ó, o Wagner está perguntando: ainda acontece hoje em dia sessão de materialização de espírito em algum centro espírita? claro, Boa tem pergunta. algumas casas, como Frei Luiz, como Fabiano de Cristo, algumas casas aí no Rio de Janeiro ainda fazem. Nós temos uma casa ali em Minas Gerais, é uma casa muito grande, um companheiro que era da nossa casa, que é o Clebson, ele hoje está como presidente, são mais de 1.000 tarefeiros, também faz. Então, tem algumas casas espíritas que fazem esse trabalho de maneira bastante séria. No Rio de Janeiro, nós temos o nosso Carlinho. Não sei se ele vai estar por aí, ele falou que estaria hoje na nossa live. Ele é presidente do Caminho para Maranhão e eles também fazem um trabalho de materialização, sempre voltado para a cura. Tudo bem. Clarice. Ah, obrigado, Clarice, por ter seguido. A Rita agradecendo novamente. Nós é que agradecemos. Tinha mais uma pergunta aqui, mas agora, vamos lá, pessoal. Vocês podem perguntar aí, fiquem à vontade, tá? Alex, se você perguntou aqui, você fez uma perguntinha, só que eu não entendi. Se puder repetir, tá bom? É, o Wagner agradeceu aqui que está lendo muito a respeito, tá, gente? Se tiver mais pergunta, é só enviar. E tem uma nova mensagem aqui. Gente, eu estou aprendendo a usar, tá? Então, tá chegando mensagem aqui no privado, mas eu sei que eu já ganhei cafezinho aqui, mas não sei para que serve esse cafezinho também. Também estou ganhando aqui Vamos lá, tal de café. Presente aqui, eu não sei nem para não que sei, é, não. Estou ganhando aqui. também não sei não. É O mais. Alex perguntou aqui como. Fala, vai falar. O pessoal da live que está aqui também, gente, daqui do meu TikTok, pode também mandar pergunta, tá? Sejam É isso eles aí. Ó, Ana tá chegando Ludia, mais três aqui. uma série de pessoas aqui que estão na nossa live. Pode mandar pergunta aí, por favor. Pode falar, Ed. Vamos lá. Vamos lá. O Lúcio tá perguntando o que se. Pô, Lúcio, isso aí eu gosto pra caramba também, cara. Muito tempo que eu não sonho isso. Poxa, o que significa voar no sonho? Adoro. Esse é um processo muito comum, né? A gente chama de voar, mas na verdade não é voar, é volitar, né? A questão da volição, ela não quer dizer elevação, não, tá, gente? A gente vê muitas explicações de companheiros que falam, eu volito, quer dizer que eu sou um espírito superior. Não, ele leva Gregório lá em Libertação, eles volitavam, só que eles não avançam além de 60 centímetros do chão, tá? Então, em tese, estão votando aqui, estão fazendo um voto aqui. Em tese, a abolição é um processo natural. Você, em desdobramento, você tem um pouquinho de conhecimento, é mais conhecimento técnico do que moralidade, a abolição. Então, você significa que você está tendo, de repente, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de facilidade de adaptação dentro do plano espiritual. Eu, particularmente, como o Edney falou, eu também adoro. Eu, quando estou em desdobramento, adoro volitar, fico assim na altura da casa, às vezes eu vou até na altura das casas, sempre fiz isso. E hoje também faço. Tá bom, vamos lá. Então, agora Adriana Severino. Sinto cheiro de flor. Sinto cheiro de flor de defunto, de vela e cheiro de cigarro. É um aviso? De modo algum. Existe uma mediunidade chamada mediunidade olfativa, que na verdade é uma captação do ambiente. Se houver uma sensibilidade maior, ou a pessoa seja uma catalisadora, uma captador psíquica ou um médium, ela vai ter maior facilidade para poder perceber algumas sensações que estão no ambiente. Pode ser de algum irmãozinho espiritual também, não está ligado especificamente a aviso, não. É uma captação do ambiente ou das pessoas que estão ali. Cláudio, tem pergunta aí sua?
Se tiver, eu Não, tenho aqui o aqui. pessoal tá só aqui conversando aqui, mas não tá minha pergunta, não. Tá. Renata. Bom, Renata, Renata, Renata pergunta. Essa aqui é boa também, hein? Essa pergunta é boa. Em quanto tempo podemos receber uma carta psicografada de um ente que desencarnou? essa dúvida, né, gente, nós não temos como chegar e afirmar. Depende da condição espiritual daquele companheiro. Boa noite, Sônia. Então, alguns em pouco tempo conseguem já recuperar e dar aquela mensagem, outros demoram anos. Eu vi um caso clássico do André Luiz, ele ficou durante 9 anos no umbral, depois ficou mais alguns anos no plano espiritual para então conseguir chegar e descer e visitar a sua ex-esposa. Então, vai variar de acordo com as necessidades e muito mais de acordo com as condições espirituais do companheiro desencarnado. Não existe um Boa. padrão para isso. Falar que não está equivocado. Vamos lá. A pergunta do Alex, agora sim. Cláudio, tem a ver com o assunto, que seria o assunto, né? Algumas pessoas lembram ou têm fragmento de lembrança de sua última encarnação. Como se dá esse processo? Na verdade, não são algumas, não, gente. Praticamente todo mundo lembra. Você pode não guardar no cérebro físico aquela informação durante muito tempo. Então, a questão lá 392 até 399 do Livro dos Espíritos é uma das questões espíritas muito, talvez, uma das mais, digamos assim, equivocadas do que as pessoas entendem. E o capítulo 5 também fala de esquecimento do passado do Evangelho segundo o Espiritismo. Na questão 395 do Livro dos Espíritos, ela traduz a lembrança. Já, ali você vê na resposta dos Espíritos que ali já existe uma afirmativa de que a pessoa lembra de algumas informações. Então, a TVP, por exemplo, o Milton Rezende, que é um dos terapeutas mais conhecidos do Brasil, ele fala que nós, terapeutas, não fazemos a pessoa lembrar, a gente faz a pessoa esquecer, porque o passado está incomodando. Então, é muito comum do que a gente pensar, mas quais são os mecanismos? Os mecanismos são aquilo que a gente chama nas ciências terapêuticas de gatilho emocional. É o encontro com alguém do passado, é uma situação estressante, é um momento emocional difícil, aí puxa o gatilho de alguma experiência do passado que foi muito marcante e que ultrapassa o cérebro físico e a gente consegue lembrar, de maneira consciente ou inconsciente. Beleza? Tá bom. Eu tive uma experiência dessa, vou falar rapidinho. Eu, antes de saber que eu já tinha sido militar em outra vida, eu sonhei em uma determinada ocasião, eu sabia que era eu mesmo. Deve funcionar assim na regressão, né, Cláudio? Eu olhei, eu estava vendo a pessoa, o soldado, o militar, ele estava numa cadeira de roda, cabelo louro, enroladinho, e eu nasci assim, né? Quando era pequeno, de cabelo louro enroladinho também. Então eu vi e percebi que aquele soldado ali na cadeira de roda era eu, era um oficial, inclusive. Depois eu vim a saber que era isso mesmo, com a nossa saudosa doutora Hilda Lanes. E eu sabia que era eu ali, né? Bem, não tinha nada a ver com a minha aparência, mas eu sabia que eu estava me vendo. Vamos lá. Então tem o Lúcio aqui falando que de vez em quando se vê dormindo, né? Voando, desprendido, né? E tem aqui a Juliana. Deixa eu ver aqui. Meu filho e o sobrinho do meu marido têm muito ódio um do outro. Isso pode ser de vidas passadas? Provavelmente. Não é uma regra. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, há uma mensagem chamada Causas Atuais das Aflições. Existem várias implicações que no presente acabam provocando uma dissidência, uma discórdia entre as pessoas. Mas quando a gente não percebe na vida presente a causa para aquela dissidência, para aquelas antipatias, aí a lógica nos indica que está ligada à vida pretérita. Então, quando existem aqueles ódios gratuitos, sem nenhuma provocação, nem no passado recente da sua vida, aí muito provavelmente está ligado a vidas pretéritas, que a gente na apometria chama de personalidades múltiplas. Tá. Adriana aqui, Severino de novo, falando
que ela tem síndrome do pânico, se sente perdida com essa questão mediúnica, tá? Toma remédio e tal. Adriana, como você, tem várias pessoas assim nessa situação, né? Que às vezes, por uma questão mediúnica até, tá tomando medicação e às vezes não resolve, né? Então, medicação não deve parar, claro, né? Você tem que se tratar. Mas procura também cuidar do lado espiritual, né? E procurar uma casa espírita onde você reside, no seu bairro, na sua cidade. É, Então, vem cá, tem a Juliana aqui, outra Juliana. Ih, mas Juliana tem um. Ela começou a perguntar em algum lugar que eu perdi aqui. Não está aparecendo. Juliana. Ela botou aqui o que devo fazer, mas a sua pergunta, a outra, está perdida aqui. Vê se você consegue perguntar novamente. Não, já agradeceu aqui, está agradecendo pela pergunta, por ter respondido. Ô, Cláudio, fala um pouquinho desse seu trabalho com apometria. Eu sou terapeuta de vida passada, formado, tenho 2 cursos nessa área, de 300 e poucas horas, tenho um trabalho de vivência com o José Carlos Palermo, que é muito conhecido também lá em São Paulo. Sou formado com o professor Moacir em cromoterapia, hoje trabalho com cromoterapia mental e tenho a formação de apometria com Silvério Godinho. Hoje eu trabalho mais com a apometria, eu pego a ATVP e aplico diretamente na apometria. Então, a apometria é um conjunto de técnicas baseada no homem setenário, na possibilidade, na certeza de que existe, são 7 corpos e a gente age diretamente nesses corpos e naquilo que a gente chama de níveis conscienciais. A gente leva a pessoa a um estado alterado de consciência, promove a limpeza de todo o corpo físico, do corpo astral, do corpo vital, do corpo mental da pessoa e acessa as chamadas subpersonalidades ou personalidades múltiplas. As personalidades múltiplas são aquelas existências do passado que a pessoa não resolveu no presente ainda. E as subpersonalidades são aqueles problemas intricados no presente, traumas, medos, ansiedade, depressão, etc. Então a gente promove o reencontro dessas personalidades do passado e a personalidade física, que é o que você é hoje. E aí a gente faz o tratamento que vai atingir o emocional, o físico e até o espiritual também. Adriana Severino, ó, se liga no que o Cláudio falou, depois eu te passo o contato dele. Anthony dando boa noite, obrigado pelo cafezinho. A Renata, o nosso sofrimento atrapalha nosso ente a desenvolver quando desencarnado? Muito. A nossa revolta, não o sofrimento em si, tá, gente? Mas a revolta perante o sofrimento. Sofrer, ter saudade, não tem nada de errado. Agora, quando a gente começa a questionar, começa aquela questão daquela saudade doentia e começa a emitir vibrações que podem atrapalhar aquele companheiro, com certeza. Por isso que a gente sempre recomenda na doutrina espírita a prece, o pensamento sadio. O exemplo que eu dei da mãe da Patrícia. Imagina a pessoa recebendo flores, recebendo carinho. Kardec traz um exemplo que eu acho extraordinário no Livro dos Espíritos. Que ele fala 2 pessoas que estão numa prisão. Aí são muito amigos, estão lá 20 anos naquela prisão porque cometeram um crime muito grave, e os 2 estão lá 20 anos, de repente um recebe o alvará de soltura. Aí um amigo, que é muito amigo do outro, fala, pelo amor de Deus, não vai embora não, fica aqui comigo nessa prisão. Olha o egoísmo. Enquanto está sendo solto e você quer que ele fique com você. Tá? Então, a gente faz isso a todo momento. Né? Então, o sofrimento, não. Mas o como nós sofremos, que está lá naquele livro que o Albino Teixeira tem uma página extraordinária falando sobre isso, aí sim, ele pode interferir muito na vida espiritual daquele companheiro desencarnado. Vamos lá, gente. Lembrando aqui que nós temos também um. Cláudio, o seu TikTok é Professor Cláudio Ramos? Professor Cláudio, só. É isso? Professor Professor Cláudio. Cláudio? Tá. Só isso. O TikTok do Cláudio é o Professor Cláudio. Ele tem também um canal do YouTube chamado A Voz do Consolador. A Voz do Consolador, é o canal do Cláudio. Nós temos um canal também, que é o Cortes Espíritas Oficial. Vamos tentar, gente, me ajuda lá a chegar a mil inscritos, ao Cláudio também, que é para poder a gente fazer culto do Evangelho no lar, no YouTube, né? Para a gente abranger aí a, Live. a divulgação.
as lives, né? A divulgação do Espiritismo. Vamos lá. Aline Andrade. Perdi uma grande amiga, quase irmã, para o Covid. Os médicos deram esperanças, falou que ela era. Ah, mas acho que não tem. Cadê a continuação? Ah, falaram que ela era a paciente mais estável. E desencarnou, né? Então, pelo que eu entendi, assim, a pessoa estava indo bem com a Covid, mas a pessoa desencarnou, né? Então, ela está muito mal, você poderia falar alguma coisa sobre isso. Tava bem, desencarnou, aquela história, né, Cláudio? Fala aí alguma coisa, por Nós favor. nós fizemos até um vídeo sobre isso, falando até especificamente do ator Paulo Gustavo. Eu acho que ele deve ter feito algum vídeo também nesse sentido, não sei. Ou compartilhou o nosso, Já- né? Nós até falamos que as pessoas estão falando o que aconteceu. Nós não sabemos se existiu esse fato, que o ator Paulo Gustavo realmente teve uma melhora e depois veio a desencarnar. Mas, acontecendo ou não, isso é muito comum. Isso, na verdade, é uma técnica utilizada por uma equipe do plano espiritual. A gente fala muito em morrer. Na verdade, existem três processos: a morte em si, o desencarne e o desprendimento. O desprendimento é uma equipe espiritual que vai desenfaixar os laços do corpo astral do corpo físico. Então, esse processo ele é mais ou menos longo. Aquele livro Obreiro da Vida Eterna tem 4 casos como esse. O livro do Obreiro da Vida Eterna é quase todo baseado nessa premissa. Então, o que os espíritos superiores eles fazem muitas vezes? Aquela tensão das pessoas, que a pessoa está muito doente, está muito acamada, ela fica ali, ah, meu Deus, por que começou a não vá? Cria uma dificuldade muito grande nesse desprendimento. O que os espíritos superiores fazem? Dão um passe, toda a estrutura psíquica do companheiro, ele tem uma melhora temporária, aí aqueles laços se desfazem, os parentes vão para sua casa, ficam mais calmos, aí eles podem provocar o desdobramento daquele companheiro sem maiores sofrimentos. Então, é uma técnica que é muito utilizada pelos espíritos superiores. São, na verdade, uma equipe técnica. Tá, gente, eu tô com um problema aqui de áudio, que eu mexi aqui para entrar no WhatsApp, e meu áudio ficou muito baixo. Então, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem aberto. É, Bom, tá, é só eu que meu áudio, eu fui fazer besteira aqui. Olha só, vamos lá, então, live maravilhosa, obrigado. A Adriana comentou aqui, a tal melhora da morte, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu pegar que eu passei aqui sem querer. Aqui a Grace falou uma coisa aqui. Tem muita briga aqui em casa, porque sonhei com esse grupo rezando. Eu não sei se ela está perguntando ou está comentando aqui alguma coisa. É, Dando boa noite aqui a Clica. Adoro vocês, boa noite. Reca Fon. Tem aqui o Lúcio aqui dizendo. Ah, não, então, deixa eu ver, a Grace aqui perguntou. Grace, mas olha só, vê se eu consigo entender aqui. Você disse que tem muita briga aqui em casa. Por que sonhei com esse grupo rezando, é isso? Você sonhou com o nosso grupo rezando e tem bastante briga na sua casa? Aí tu quer ver se tem uma ligação com uma coisa. Se tem uma ligação, seria isso? não estou entendendo. Isso aí que ela falou, Cláudio. Ela tá bastante briga em casa, né? Briga doméstica, e ela rezou. E ela sonhou que estava nesse grupo aqui, rezando tal. Se tem alguma ligação. Se sonhou com isso, alguma ligação tem. A gente pode, de repente, não entender naquele momento o porquê. Os sonhos, na verdade, lá na questão 404 do Livro dos Espíritos, vai falar justamente dos símbolos dos sonhos que estão ligados especificamente às nossas emoções. Tanto que no Espiritismo a gente tem a premissa que o único que interpreta o sonho é a própria pessoa por causa do coeficiente emocional. Então, que existe uma ligação, sim. Acredito que a ligação possa ser que ela está encontrando esclarecimento, está encontrando uma palavra de consolo, está num ambiente amigável, onde ela vai ser como se fosse aquela antena de fluidos positivos para casa.
Porque se existe muita briga, tem que ter alguém que possa apaziguar. E a mentalidade dela, as vibrações dela que ela está, de repente, absorvendo aqui, ela vai ser esse canal dos espíritos superiores para poder levar um pouco de paz para a casa dela. Tá. O Luciano, Luciano, vê se eu entendi. Quando você acha que é médium e não sabe o que fazer, o que ele tem que fazer, Cláudio? Estudar. Primeiro tem que ter certeza se é ou não. Médio, na verdade, todos nós somos. Você deve estar relacionando, Luciano, mediunidade à chamada mediunidade extensiva, né? Que há uma diferença. Agora, sabendo ou não sabendo, a orientação é a moralidade, é uma vida ética, uma vida cidadã e, acima de tudo, estudar. Pega o livro dos médios, pesquisa. Hoje nós tivemos o nosso estudo, toda sexta-feira nós temos o estudo do livro dos médios, e assim, o Ed tem vários vídeos falando de mediunidade, no nosso grupo, no nosso TikTok também. Então, estudar, conhecer em profundidade. Se houver possibilidade, estar numa casa espírita ou espiritualista, né, que estuda mediunidade. Hoje, não só a doutrina espírita, nós temos casas umbandistas, casas espiritualistas muito sérias que estudam também a mediunidade. Então, procurar aprender um pouco mais do que isso e ter certeza se existe ou não a mediunidade. Agora, existindo ou não, a orientação vai ser sempre a mesma: uma vida cidadã, uma vida cristã, uma vida moralizada. Tá. Grace, eu vou te dar uma dica. O Evangelho segundo o Espiritismo, você compra baratinho, ou você pode baixar. Nós espíritas temos a gente costuma fazer uma reunião semanal em nossa residência, que é o culto do Evangelho no lar. Então a gente pega ao acaso uma página desse Evangelho, pode ter um outro livro de preparação antes. Depois eu te dou umas dicas também, se você mandar mensagem para mim. A gente costuma pegar, só tem esse aqui, o que eu vou fazer? Pega um livro, esse aqui por acaso, abre por acaso, lê a página, você sozinha no seu quarto ou com mais alguém, lê a página em voz alta, comenta, faz uma prece. Porque não é só você que vai estar orando, não é só você que vai estar lendo, vai estar aproveitando a mensagem. Se tiver algum irmãozinho do lado ali, desencarnado, querendo atrapalhar a paz na sua família, ele vai se evangelizar também. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, um dia na semana, pelo menos, naquele horário certo. Se vai para o quarto, vai para um canto, você sozinho faz, tá bom? Tem mais perguntas aqui? Nossa, eu sonho com uma casa de umbanda que estude Kardec. Queria muito conhecer. Olha, a minha mãe é umbandista e o centro dela estuda Kardec. Inclusive faz live sobre Kardec também. Após o envio para 2 amigos. Né? Tá, tem uma outra pergunta aqui. Agora as pessoas estão respondendo comentários de outras aqui, né? Cláudio, então eu vou aproveitar que não tem alguma pergunta por enquanto. Fala mais sobre os benefícios do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu acho que assim, muita gente fala que está tendo problema, conflito em casa, briga com o marido, briga com o filho. Os benefícios do Evangelho segundo do Evangelho no lar. Fala pra gente um pouquinho, Cláudio. O culto do Evangelho do Lar é uma prática que é recomendada pelos espíritas, mas não é a prática espírita, tá, gente? Eu vejo muita gente lá no nosso grupo, por exemplo, Telegram, no nosso WhatsApp, de vez em quando a pessoa pensa que o culto do Evangelho lá é espírita. Eu, por exemplo, sou 36 anos, estou na doutrina espírita. Por 16 anos eu fui evangélico. E antes de ser espírita, eu fazia muito o culto do lar pelo evangelismo, pela doutrina cristã, tá? Protestante. Então, quem é protestante, eu era daquele protestante bem tradicional, nós já fazíamos o culto. A prática espírita, ela prima pela simplicidade. Você pega uma página, lê, comenta, faz uma prece, depois pega o Evangelho do Espiritismo, tá aí que o Ed está mostrando, pode ser feito de duas formas. E aí a pessoa que escolhe, ela pode ler em sequência, então cada semana vai ler um trecho do Evangelho, ou pode ler
sorteado aleatoriamente, ao acaso. Eu prefiro fazer em sequência, mas aí a pessoa escolhe. Depois faz uma leitura, comenta com as pessoas que estão ali e faz uma prece final. Mas eu estou sozinho. Pode fazer? Claro, era tão eficiente como se tivesse 10 pessoas, uma só. Jesus fala que quando estiverem dois ou mais, eu estarei ali presente. Então você nunca está sozinho, porque os seus mentores, os irmãos que estão ali te acompanhando, que estão acompanhando a sua casa, eles vão estar junto com você. Então é uma prática simples. Eu, aqui na nossa casa, meu filho menor, agora já está grande, né? 1,80 m de altura, o Alec, né? Mas quando ele era menor, nós adotávamos um terceiro livro, que é um livro de historinha. Até hoje ficou tão acostumado que a gente adota um terceiro livro. Então, a gente tem um livro de páginas, o Evangelho e um livro de historinha no final. Então, aí a pessoa faz. Ela deve durar 20, 30 minutos no máximo, esse culto. E os benefícios são extraordinários. Pode-se frutificar uma água. Se tiver uma pessoa que seja tarefeira de uma casa espírita, seja passista, terapeuta do passe, pode dar. Se não for terapeuta do passe, a gente não recomenda dar o passe. No culto no lar, evita-se manifestação mediúnica, porque ali não é reunião mediúnica. É um momento de reflexão sobre o evangelho e sobre o comportamento de todos. E toda casa, você mora num prédio, o prédio todo vai ser beneficiado. Se você mora num condomínio, todo o condomínio vai ser beneficiado. A rua que você mora, todas as casas das ruas vão ser beneficiadas por causa do culto que você fez. A companheira perguntando qual o nome do centro que minha mãe frequenta. É aqui em Niterói, né? Não sei de onde você está falando, mas é um centro de Umbanda, Tenda Espírita Santa Terezinha. Não sei se o Cláudio conhece, já fez palestra lá. É... Eu trabalhei numa rádio Márcio, eu não bandista. sei qual a sua pergunta. Não sei, eu não vi pergunta sua aqui. É... Que live, Priscila, que live cheia de luz. Grata por contribuírem com a gente. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos por vocês estarem aí. Pergunta boa aqui, hein, Cláudio? Lúcia, o que é uma prece é como se fosse uma oração? Prece, oração, reza, tudo a mesma coisa, tá, gente? Não existe diferença. A oração é um radical latino que é orar, abrir. Dando uma interpretação mais espiritualizada, significa abrir a alma a Deus. Então, nós não devemos fazer a prece, nós devemos estar em prece. Então, o rezar, o orar, o fazer prece são sinônimos. O católico reza, o crente ora, o espírita faz prece. Que a gente vê essas colocações. Mas são jogos de palavras. A prece é estar vinculado a Deus, é sentir o amor no seu coração. Aí você vai estar em prece. Você só pode fazer a prece depois de você estar em prece. É diferente. Eu costumo fazer, quando a gente vai fazer a prece, faz a prece. Então, a gente chega e Cláudio, faz a prece. Eu costumo fazer, sabe o quê? Esperar. Se eu ficar 30 segundos de olho fechado esperando, a maioria das pessoas já fica nervosa. O que aconteceu? Ele não vai fazer? Não vai fazer? Olha só, eu não estou em prece. Eu não estou calmo, relaxado. Então, estar em prece é estar com esse canal ligado com a espiritualidade maior, com Deus Altíssimo e com o seu eu superior. O som tá tão baixo para mim que eu tenho que olhar para os seus lábios e ver se já pararam de. Tá muito baixinho. Pergunta, Meu celular. Meu... pergunta, Oi? pessoal, que tá, pergunta se eles estão conseguindo Não, me meu som. ouvir. Isso é problema do meu celular. Depois eu Ah, teria que sair e entrar. Então, olha porque eu estou te só. ouvindo. A Priscila respondeu aqui também, é como se fosse uma oração. Obrigado, Priscila. Tem aqui o. Acho que é Euder, ou Elder. Amigo, tira uma dúvida. O que eu faço se estiver vendo espíritos? Vejo eles, mas quando chego perto, o espírito some. E aí, Cláudio? Faz uma prece. Procure entender o que está acontecendo. Vá numa casa espírita para tomar um passe, para que depois possa estudar a mediunidade e praticar a mediunidade. A gente hoje não chama mais de desenvolver a mediunidade. A gente chama de educação da mediunidade e prática da mediunidade, que é a proposta da FEB atualmente. Eu acho bastante interessante essa proposta. Então, se está acontecendo isso, tem que entender o que está acontecendo ao seu redor. O culto no lar, o hábito da prece, a leitura edificante, a vigilância do pensamento, ver se você está vendo filme de terror, se você está vendo
esses jornais de violento, porque tudo isso faz com que atrai espíritos inferiores para junto de nós. Então, nós temos que ver todo esse processo que está acontecendo em derredor e, repito, o hábito da prece de leitura edificante, que é uma higiene mental. Então, aqueles companheiros que possivelmente estejam ao nosso lado, eles vão começar a estar sendo orientados. Eu sou vidente, e como vidente eu não tenho controle. Às vezes eu vejo coisa boa, muitas vezes eu vejo coisa ruim. Já levei muito susto de companheiro cercado, de companheiros com cara grotesca na minha frente, que às vezes eu tomava um susto, mas eu tinha que passar por aquele caminho. Então, eu comecei a lidar com isso de uma maneira muito calma, muito branda, e através do pensamento eu consigo envolver aquele companheiro que acaba sendo tocado. Então, essa é uma das recomendações. Tá. A Aline, falando quando era pequena, também tinha visões, tal. A Lúcia agradecendo. Lúcio, praticamente continuação da pergunta. Se você achar que é médium, você tem que ir ao centro? Não, ninguém é obrigado a ir para o centro, tá? A questão de estar numa casa espírita é uma questão de decisão íntima, ninguém é obrigado. Agora, vá na casa espírita que você vai ter a orientação precisa. Vamos dizer que eu estou doente. Eu sou obrigado a ir no médico? Não. Mas você pode ficar com aquela dor. Você pode não ser tratado. Então, eu costumo dizer que a mediunidade, a doutrina espírita é uma das melhores orientadoras dentro da mediunidade. Mas você tem uma casa de umbanda muito séria, você tem casas espiritualistas, orientalistas também muito sérias, que vai ajudar. Agora, se você quer buscar alguém que conheça em profundidade, que é especialista naquela área, a casa espírita, a instituição espiritualista, ela é mais recomendável. Mas jamais é obrigado. Ninguém é obrigado a ser espírita. Tem que entender isso. Agora, você pode estudar, pode aperfeiçoar, pode ajudar bastante nesse tom. Lúcia, eu sou aqui do Caramujo, pertinho do Fonseca. Tem mais aqui. Lúcia, entendi. Márcio, está indicando aqui. Obrigado, Márcio. Tem aqui, deixa eu dar uma continuação aqui do Elder, o Elder, desculpa. Eu sonho muito com as coisas. Ele sonha muito com as coisas, Claudio, com algumas coisas, e essas coisas acontecem, né? Os amigos até acham estranho isso, vindo dele. Premonições, talvez. O que você pode falar sobre isso, Claudio? Até que chama no capítulo 14 da segunda parte do livro dos médios de médios de pressentimento. Através do sonho, você pode alcançar uma instância maior, tá? Que fica maior, e você consegue ter o pressentimento. Isso, na verdade, o pressentimento é um dos aspectos do fenômeno de lucidez, é um fenômeno anímico. Não tem vinculação com mediunidade. É um fenômeno de lucidez, é um fenômeno anímico que o Alexander Aksakov, Albert de Rochat, eles estudam em profundidade esse ponto. No livro No Invisível, de Leon Denis, é uma boa leitura quanto isso. E o capítulo 14, capítulo 16 da segunda parte do livro dos médios também ajuda bastante. Nesse processo, sempre de bom alvitre, buscar o conhecimento nessa área. Vamos lá. Aline, muita dificuldade, porque existe tanta dificuldade no relacionamento dela, né? Passa muita dificuldade. Isso aí, Aline, a gente costuma aconselhar o culto no Evangelho, acho que o Cláudio vai concordar, é uma forma da gente tentar apaziguar o que está acontecendo na nossa residência, né? Agora, fora também, o que está acontecendo entre o casal também, isso aí é coisa particularidade do casal que tem que se conversar. Mas se você acha que a coisa tá indo para o lado assim do sobrenatural, pô, eu faço de tudo, mas não dá certo. A pessoa vive irritada, vive zangada comigo. Se eu falo que ele é bonito, ele já fica irritado, tal, e vice-versa. É prece, culto do evangelho. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Como o Cláudio disse, ele vai, ele vai proteger a sua residência, vai proteger até mesmo a sua rua, tá? Então, você protegendo a sua residência de mais influências é o caminho.
É um caminho bem promissor. É, em que Além lugar de disso, Niterói é o centro? Ah, é na Venda da Cruz, no centro de além Umbanda que a disso, minha mãe frequenta. O meu é no centro de Niterói. A UMEN fica no centro, é um centro espírita, fica no centro de Niterói, perto do Antônio Pedro, Rua Princesa Isabel. É... Então, Aline, já a sua pergunta aqui, tá? Aqui, Cláudio. Arrepios, calafrios, coração acelerado, são algo que possa estar relacionado com a mediunidade? pode como não pode, tá? A gente tem visto vários vídeos aí na internet, o pessoal fala que isso aí é mediunidade. Nem sempre. Quem tem sensações mediúnicas pode ter essas percepções, essas ideias, digamos assim. Mas não quer dizer, está vindo um montão de coisa aqui. É, pode ter essas sensações, mas essas sensações não estão obrigatoriamente indicando que você tem algum tipo de mediunidade. Qual a recomendação que a gente dá em cima dos escritos do Richard Simonetti, por exemplo? Propõe fazer toda uma análise se existe alguma coisa ligada ao sistema nervoso, se existe algum tipo de problemática emocional, psicológica ou física patológica que esteja ocasionando isso. Descartou tudo, não existe nada. Aí pode ser alguma coisa espiritual. Entendo, o trabalho da fluidoterapia é um trabalho muito importante, tratamento espiritual ajuda, as casas têm chamadas reuniões mediúnicas, desobsessão, você pode colocar o nome e vai ser orientado e vai ser auxiliado nos trabalhos de radiações e preces para que possa auxiliar nesse processo. Porque esses processos significam o quê? É o campo áurico da pessoa que está muito expendido. Então você acaba absorvendo as energias das outras pessoas e do ambiente. O que você vai ter que fazer? Equilibrar esse campo áurico. Como que você consegue equilibrar? Através de um tratamento espiritual, através de exercício de prece, através de uma reunião de radiação, através da fluidoterapia, água purificada, o passe. Então, os recursos são muito variados que são oferecidos pela doutrina espírita. Então, Márcio, eu não estou vendo a sua pergunta. Me desculpa, mas eu não vi sua pergunta aqui. Até a Adriana comentou aí para você repetir a pergunta. Eu também não vi sua pergunta aqui, não. Repete de novo aí, por favor. É, Deixa eu ver aqui. O Wagner está perguntando, Cláudio, se existe alguma notícia. Deixa eu só fazer uma observação aqui, gente. Está chegando aqui para mim. Ah, tá. Não, esquece. O Wagner está perguntando se existe alguma notícia sobre a reencarnação do espírito Emmanuel. Há, há uma série de teorias nessa área, de que ele reencarnaria justamente na época que o Chico estava desencarnando. Dizem alguns estudiosos que antes mesmo do Chico vir a falecer, em julho de 2002, ele já havia reencarnado. Eu, particularmente, acredito sim, que ele reencarnou mesmo. Mas é um espírito comum que está reencarnado, está dentro do trabalho aí de uma casa espírita, muito bem aceita, né, que é o Centro Perseverança, lá em São Paulo, e dizem que ele vai ter uma atuação muito aí dentro da área da educação. Então, acredito que ele já está reencarnado sim, o André Luiz também já está reencarnando também, esse irmão tem que reencarnar, tem que dar prosseguimento. Ele já está há muito tempo, né, mais de 300 anos desencarnado, né? Já tem que voltar para a Terra para dar prosseguimento. O Chico, uma vez, deu um puxão de orelha no Emmanuel. Falou: você fica mandando eu fazer tudo isso, fica orientando que você está do lado de lá. Eu quero ver quando você estiver do lado de cá, como é que você vai conseguir fazer tudo isso que você manda fazer. Agradeço o presente aí que Isso me aí. mandaram. Tá, gente? Me mandaram um chocolate. Eu não sei nem o que significa o chocolate, mas agradeço. É, por enquanto, deixa eu ver aqui. Chegou uma pergunta aqui. É, tá. Dar Tem aqui boas-vindas aqui a. a Anthony, a Sônia, a Sheise e vários companheiros que estão entrando aqui, tá? As boas-vindas. Olá, amigos da luz. Obrigado, Anthony. Pode falar, Ed. A Juliana, nome de uma aluna minha. Poderia me dizer ou explicar o significado
de ver vultos de animais, pois eu vejo frequentemente. Pode ter alguma explicação que não seja diretamente vinculada à espiritualidade, tá? O que acontece conosco, a gente muitas vezes idealiza, então cria uma simbologia. Aquela simbologia não quer dizer justamente que seja um vulto de animal. Vamos criar uma ideia, por exemplo, no livro Mensageiro, nós temos uma companheira que era muito ciumenta, e ela ficava desconfiando do seu marido, o marido não tinha nada de errado, o marido era espírito, tudinho. Ela vai em desdobramento, a avó dela, que já estava desencarnada, conversa com ela e fala: olha, você não pode ser ciumento, dá uma aula, só que ela não está absorvendo nada. Aí a avó dela, no meio do sonho, fala: olha, imagina que o ciúme é como se fosse uma serpente de vidro a te devorar. Aí ela acorda, suando, chega para o marido e fala: você não sabe o que eu sonhei, que eu tive um pesadelo terrível. Eu sonhei que uma cobra de vidro me devorava. E eu não queria pedir perdão a você, amor, porque eu estou muito ciumenta e eu vou me melhorar. Aí André Luiz falou: mas que cobra é essa? Não tinha cobra nenhuma. Aí a benfeitora espiritual, que era a avó dela, chegou para ela e falou: mas pelo menos ela absorveu. Então, os sonhos, muitas vezes, sonhar com o culto, ter uma certa entidade, aí não quer dizer que aquilo ali está acontecendo. Aquilo ali é uma simbologia de algum ensinamento que a gente tem que colher. Assim como a cobra de vidro estava representando o ciúme que estava devorando, é observar o que a espiritualidade quer de você. Como é que está a sua vida? Que setor da sua vida tem alguma coisa para melhorar? Então, de repente, aqueles vultos está representando algum equívoco, algum tipo de compromisso dentro da emoção, algo que tem que ser tratado intimamente. É aquilo que o Agostinho nos ensina, que é o conhecimento de si mesmo que nós precisamos. Tem pergunta aí, Cláudio? Então, aqui o pessoal tá mandando um negócio de chocolate, tá Tá. dando Então boa depois você come. noite. Depois você come chocolate. Ó, Mas tem estamos. uma observação aqui da Aline, uma pergunta, mas assim, vamos reforçar isso aí, porque é o que mais eu recebo no TikTok. Esse tipo de pergunta sobre, por exemplo, aqui o caso dela. A pessoa desencarnou no mês de maio desse ano. Será que posso procurar e receber uma psicografia dela? Isso já foi respondido numa pergunta anterior. Né? Não é de bom alvitre, porque a pessoa recém-desencarnada, em tese, ela não tem facilidade. Então, a gente querendo isso, desejando ou pedindo, a gente pode estar provocando até um mal para aquela pessoa. Não é recomendável. Vamos lá. Tem uma aqui que o Cláudio vai gostar, olha, Cláudio. A, 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 a pessoa sonhou, Maé, Maed, ela sonhou com uma salamandra de fogo saindo do botijão na minha casa. O que pode ser isso? Como nós dissemos, a doutrina espírita ela não interpreta sonhos. Na questão 403 do Livro dos Espíritos, Isso aí. fala que o sonho é vinculado, muitas vezes, a percepções individuais da pessoa. Então, você chegar e vincular imagens, símbolos, alguma coisa específica, é muito complicado, porque cada um tem a sua emoção. A salamandra, ela automaticamente está vinculada a seres elementais. O elemental que está muito vinculado a fogo. Então, se você for buscar na psicanálise ou no senso comum, isso vão te interpretar que existe alguma coisa muito ativa, a sua vida está um pouco atribulada, vamos falar isso. Mas na doutrina espírita, a gente entende que, acima de tudo, deve-se buscar uma reforma moral, um conhecimento de si mesmo, porque está traduzindo que alguma coisa intimamente não está muito bem trabalhada, mas não é a salamandra em si, é o estado emocional que aquele sonho te levou. Isso que a gente tem que buscar acima de tudo. O que esse estado emocional me provocou? Está me trazendo bem? Está me trazendo mal? Por quê? Então, o que eu tenho que buscar acima de tudo? É o conhecimento de si mesmo. É um estado de emocional de repouso, de meditação, de relaxamento, de paz interior. Tá, Ah, é mãe de Arne, agora que eu entendi aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma outra aqui. Tá? O Lúcio aqui está comentando. Então, na verdade, o Espiritismo é uma lógica perante o que você fala. Bem, deve estar comentando que o Espiritismo é algo muito lógico, muito racional, né?
Exato. Cláudio, você podia falar sobre esse aspecto aí, do espiritismo? Eu não vejo, né? É claro que a gente precisaria uma live para poder falar sobre isso, né? Para poder explicar. Existe uma diferença entre doutrina espírita e espiritismo, tá? Apesar do termo espiritismo ser criado, né, ser trazido, um neologismo trazido por Allan Kardec e ser interpretado como sinônimo de doutrina espírita, não é. A doutrina espírita foi um conjunto de conhecimentos elaborados e codificados pelo professor Hippolyte Lyon Denis Arrivai e configurado no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857, e a segunda edição foi feita no dia 16 de março, 10 de março de 1860, que é o Livro dos Espíritos que nós temos hoje. O primeiro livro tinha 501 perguntas, o segundo livro tinha 1019, 1018 perguntas, que é o como nós temos hoje. O Espiritismo ensina dois espíritos. A doutrina espírita são aqueles espíritos que Kardec colheu aquelas informações. O Espiritismo ele vai além do que a própria doutrina espírita nos ensina. Essa doutrina espírita ela tem um aspecto tríplice, tem que é o quê? Filosofia, religião e ciência. Religião não é religião tradicional, é religião no sentido lato do termo, religare, o homem a Deus. É um conjunto de máximas ético-morais e comportamentais. Filosofia está vinculada ao questionamento constante do conhecimento. E a ciência não é a ciência da alçada material, que é a questão no capítulo 3 da introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é da alçada da ciência, que é o texto que Allan Kardec nos traz. A ciência no sentido de conhecimento profundo da natureza, da origem do destino dos espíritos. Então, a doutrina espírita ela é extremamente racional, ela é lógica, ela vai, como Viana de Carvalho nos diz, até um vídeo no nosso TikTok que nós colocamos, ela é, na verdade, a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, que é o que o Espiritismo nos traduz. A mãe de... Oi? Nós estamos, acho que estamos 1h10 já. Você tem um tempo X para fazer, eu sei que vai comandar aí. Não sei. Pessoal, se vocês souberem aí, que a gente é a nossa primeira live, eu não sei se a gente não sabe se tem um tempo, se eles cortam. Se alguém souber se existe um tempo limite, aí fala pra gente, por favor. Cláudio, a mãe de Arme está aqui agradecendo, me trouxe um estado de proteção, como se estivesse me protegendo. Obrigado pela explicação. Que bom. A Aline está perguntando, Cláudio, se você já esteve lá com o Chico Xavier. Estive lá uma vez, mas ele não estava lá, não. Fui com o Alexandre, não sei se você lembra de Alexandre. Nós estivemos lá, mas o Chico, naquela época, em 90 e pouco, né? Ele estava lá muito doente, não estava lá presente. Aí nós não chegamos a conhecê-lo pessoalmente, não. Mãe, parabéns que venham mais lives. Vai vir sim, com certeza. E obrigado por ter compartilhado. Lembrando, pessoal, aí, gente, dá uma força lá no YouTube do Cláudio, do professor Cláudio, TikTok, professor Cláudio, YouTube, A Voz do Consolador, meu YouTube, Cortes Espíritas Oficial. Dá uma força lá pra gente, para a gente passar de 1000, chegar a 100 mil. Tá divulgando a palavra de Deus, né? Divulgando coisas boas. A gente merece que essas coisas cheguem nas pessoas, porque a gente percebe que está ajudando muita gente. Eu recebo muito depoimento aqui desse nosso humilde trabalho. Ó, o Lúcio está falando, está adorando. A Aline está falando aqui que a mãe dela já teve com o Chico. Obrigado, mãe, por ter adicionado aí. Cláudio, aqui deu uma paradinha de perguntas. Você quer encerrar? Como é que você quer fazer? Só para agradecer a todos, o pessoal aqui do nosso canal aqui, o pessoal do canal do Edney, o Cortes Espíritas, e eu queria terminar, né, digamos assim, com a proposta hoje, porque lá no nosso TikTok, lá o professor Cláudio, essa semana está um dos questionamentos que está sendo sempre muito feito é a questão da reencarnação. E uns falam que acreditam, outros falam que não acreditam. Eu queria que assim, nós fizemos 2 vídeos pequenos falando sobre isso. A reencarnação ela não é um assunto adstrito a você crer ou você não crer. A reencarnação é um fato. Nenhum espírita acredita na reencarnação, porque
acreditar é uma crença. Eu acredito hoje, eu posso deixar de acreditar amanhã. Eu posso acreditar num valor, acreditar numa pessoa e amanhã não acreditar mais. A reencarnação é fato, é comprovada, é cientificamente comprovada, é historicamente comprovada, é biblicamente comprovada, é filosoficamente comprovada. Então, é um fato. Não tem como negar um fato. Eu não acredito em Deus, mas Deus existe. Eu não acredito que existe o céu, que a Terra é redonda. Para mim, a Terra é achatada. Ela vai continuar sendo redonda, acreditando ou não acreditando. Eu não acredito que o Sol existe, mas o Sol está lá. Se acreditando ou não acreditando, ele vai continuar existindo. Então, a reencarnação, ela não está distrita a eu aceitar ou não aceitar, a eu acreditar ou não acreditar. Mas eu não tenho prova, eu não acredito naquilo, para mim nada me convence. Meu querido, em breve todos nós vamos estar num plano espiritual. Vamos ser chamados a uma nova experiência reencarnatória. Então, nós vamos estar em a prova cabal. As nossas dificuldades de aceitação de certas coisas espirituais é por causa da nossa materialidade. Quanto mais eu evoluo, quanto mais eu me sinto espiritualizado, mais eu entendo as coisas do Espírito. O que Paulo de Tarso fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13? Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino, eu pensava como menino. Mas desde que me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Então, aquela pessoa que é espiritualizada, ela deixou as coisas de menino. Ela já está vivendo a essência espiritual. Isso aí. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Cláudio, de repente a gente faz uma no domingo, né? Domingo à noite ou domingo à tarde. A Legal. gente anuncia, né? A gente bota aquele vídeo que nós colocamos, o horário. A gente avisa o pessoal. Queria agradecer a todos aí que fizeram a pergunta do seu canal, Ed. Muito obrigado, pessoal aí. Agradecer ao Ricardo aqui, mais alguns que estão aqui, estão mandando olá, gostando, etc., falando que está muito bom. Agradecer também ao pessoal daqui. Só mais uma observação. O Lúcio, faz o seguinte, envia essa pergunta lá no TikTok do Cláudio, envia para ele que ele te responde. Entendeu? Vai ser até melhor que ele vai te dar uma atenção adequada. Adriana, você falou sobre apometria. Professor Cláudio, entra lá no TikTok que ele te dá mais informações. Posta antes para a gente compartilhar. Eu não sei nem como é que faz isso, mãe. Eu sei que fica gravado, mas eu não sei nem, sei nem como é que faz isso, mas eu vou tentar. Parabéns pela live, Juliana. Obrigado, Juliana. Não é esse que nós Aplausos, fizemos, obrigado. Oi? Não é esse que nós fizemos, não, que ela Gratidão. está falando? Que tem a data? Não, acho que ela está pedindo para compartilhar a live. Essa live que Live. pode compartilhar? Não sei. Não sei. É, Eu vou se procurar puder, saber. É porque se ela não nós somos puder, novos aqui. Ativem as notificações, a Adriana está falando aqui. Faz um vídeo falando que vai ter. Ah, não, a gente vai fazer um vídeo falando que vai ter live, pode deixar. Isso aí a gente vai fazer. Nós fizemos um hoje. Isso mesmo, professor, tal. Tá bom, gente, ó, agradeço a todos aí. Que Deus abençoe a todos aí com muita paz. Vamos lembrar de orar, vigiar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos aqui, ó. Tem tudo aqui mais um pouco. Tá bom, gente? vamos fechar. Obrigado. Ed, Oi? vamos fechar com uma prece. Pode fechar. Faz aí você, Cláudio. Porque meu áudio tá meio. Tá, gente? Vamos fazer uma prece aqui para a gente poder encerrar, tá bom? Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que nesse momento os espíritos amigos, os espíritos de luz possam iluminar a casa de cada um que está presente aqui conosco. Que o seu lar, a sua família, o teu coração atualmente seja abençoada pelos espíritos iluminados. Que a tua vida seja uma glória, uma bênção acima de tudo. E nós vos agradecemos a todos, que os espíritos amigos possam encontrar em nossos corações esse terreno fértil para as ideias e as intuições deles. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Até a próxima. A gente avisa lá. TikTok, professor Cláudio. O meu vocês já sabem, tá? Cortes Espíritas Oficial, YouTube e a Voz do Consolador. Dá uma força a gente lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigado.